Então, naquela época, funcionava de qual forma? Desse jeito, desse jeitinho aí. Mas depois que Deus enviou o Filho dele, como eu acabava de falar, que Deus enviou o Filho dele como unigênito, a Bíblia fala que Deus enviou o Filho dele como unigênito, para que todo aquele que nele creia não pereça, mas que venha a ter uma vida eterna. Então é isso que nós temos que entender. Porque naquela época que Jesus havia nascido, da sua mãe chamada Maria, que ela havia dado à luz, que o conhecimento chegou imediatamente até o governo Pilatos, daquela cidade, daquele país, daquele estado. Por quê? Houve aquela revolução. Foi aonde que o governo Pilatos decretou que pegasse todas as crianças e matasse na espada, executasse na espada, degolasse pela espada. Então foi criança que são centenas, diversas crianças, são centenas, mais centenas de crianças, são mãe que perdeu o seu filho. Foi quando houve aquela caça, os soldados romanos em busca de criança, mãe que estava sendo vítima nesse momento, dessa forma, desse jeito. Pegava as crianças do colo da mãe e passava a espada, executava, matava. As crianças não tinham chance de vida, morria. Então, a Bíblia fala que existiu milhões de crianças, centenas, diversas crianças, que havia morrido, não resistiu. Mas Jesus conseguiu, a sua mãe conseguiu uma fuga, sair daquela cidade. A Bíblia fala que o profeta na sua terra não tem honra. Então, a Bíblia, ela fala que o profeta na sua terra não tem honra. Você pode analisar questão como essa, até com a gente mesmo. Muitas vezes a gente vem a esse mundo, as pessoas ali convivem com a gente convivemos naquela cidade que você nasceu, mas muitas vezes ninguém te dá honra, ninguém te dá privilégio, ninguém coloca um sentido na vida de você poder ser visto, ser olhado, ser reconhecido como a pessoa que você é. Aí quando você se torna um rapaz, um cidadão, aí você começa a fazer a conquista. Você viaja, você estuda, você se forma, você consegue chegar aonde você sonha, aonde você pensa. Aquilo que você pensou, aquilo que você veio a sonhar, aquilo que você pôde ter imaginado, é aonde que você começa a conseguir alguma coisa da vida, aonde que você começa a obter conhecimento, experiência. Então, são esse tipo de coisa. Aí você começa a ter valor. As pessoas começam a colocar um sentido na sua vida, te dá privilégio, te dá valor, você já começa a ser cheio de privilégio, das coisas da carne, das coisas da vida, tudo que você faz, as coisas dão certo, as coisas dão andamento, as coisas funcionam. Então as coisas, meu amigo, é dessa forma, é desse jeito. Mas temos que entender que tudo isso, muitas vezes, Deus, ele quer estar no comando da sua vida, da nossa vida. E muitas vezes a gente,
conseguimos no início ser humilde, abaixar a cabeça, ter humildade, ter mansidade, ter mansidão, pedir a Deus entendimento, sabedoria, capacidade. É aonde que nós conseguimos chegar onde a gente chegamos. Mas devido ao passar dos tempos, a gente começamos abandonar as coisas de Deus. Nós começamos a vir abandonar as coisas de Deus. E as coisas de Deus nós não podemos afastá-lo, não podemos abandoná-lo, não podemos deixar que as coisas se tornem relativo. Porque assim como nós, olha só, para que nós possamos vir entender da forma melhor, eu vou citar aqui. Muitas vezes a gente não... Hoje nós estamos de pé, nós fomos nascidos, estamos de pé, nós dependemos dessa convivência individual, essa convivência aqui pessoal, eu e você e nós, cada um de nós, cada uma de cada pessoa, seja ela ou seja ele. Nós dependemos da vida, nós dependemos da saúde, nós dependemos do estudo, nós dependemos da formação, nós dependemos de seguir a vida. A vida, ela não acaba aqui, ela continua. Então é isso que nós temos que entendê-lo. Então, do jeito que a gente, nós pela manhã, nós não dependemos do café da manhã, do pão. À tarde não dependemos do almoço, do alimento, do conteúdo, feijão ou arroz. À noite não dependemos da janta. Então, nós temos é isso que nós temos que entender, que nós temos que tomar o café da manhã, nós temos que vir almoçar depois do meio-dia, à tarde, à noite, se chega à noite, nós temos que se alimentar com a janta, ou muitas vezes você não janta, mas faz um lanche, para poder o quê? Para a gente poder manter esse corpo de pé, manter essa semelhança, essa imagem, a semelhança que nós somos. Porque Deus, ele formou o homem do pó, do barro, da cinza. É isso que nós temos que entendê-lo. Então, e Deus, ele deu o quê? Uma alma. Deus, ele deu uma vida. Deus, ele deu um ser, ele deu uma formação. Então, Deus, ele foi lá e fez a parte dele. Então, nós temos que entender que nós também temos que fazer a nossa parte. Nós que temos que cuidar desse corpo. Nós temos que tomar banho pela manhã, nós temos que tomar o café depois do banho, nós temos que almoçar, à noite nós temos que jantá-lo. Nós temos que cuidar desse corpo. Vestir a melhor roupa, colocar o melhor perfume, comer do melhor, desfrutar do melhor dessa terra. Isso não é pecado, é Deus que deixou esse decreto. Para que nós venhamos ter uma ligação com Deus, para que as coisas possam vir funcionar da forma o quê? Da forma correta, como tem que ser. Então é isso que nós temos que entender. São coisas assim que nós temos que falar devagar. Quando nós fizemos esse áudio, que nós fizemos esse vídeo, fizemos para você, meu amigo, para você, minha amiga, para poder alcançar milhões e milhares de pessoas que estão vivendo situações como essa. Olha só, eu vim do nada. Eu fui uma pessoa criada que tive pai e mãe, mas é como eu não tivesse. Eu fui adotado pelas famílias, pelos familiares. Eu não tinha um lugar certo, eu convivia daqui e dali. Eu fui uma pessoa péssimo com a vida. Eu não tive uma infância. Eu não cheguei
vim ter uma infância. O que que é uma infância? Infância é o quê? É você vir a esse mundo através pelo consentimento de Deus e depois pelo o consentimento dos seus pais, do seu pai poder te dar uma infância, te dar o melhor estudo, o melhor conforto, o melhor luxo, de você poder obter um sucesso, uma resposta. E eu não tive nada disso. Eu fui criado analfabeto, sem pai, sem mãe, analfabeto, não tive estudo, não tive uma formação da forma que muitos têm no dia de hoje. Tem pessoas que têm tido essa chance, essa oportunidade, que têm tido uma chance, uma oportunidade de ter apoio, de vir a esse mundo, nascido do seu pai, da sua mãe, ver esse mundo pelo consentimento de Deus, teve do bom, do melhor, nasceu no berço de ouro. Então são pessoas que não falta nada, come do bom, do melhor, desfruta do bem, do melhor dessa vida, tem seu carro de luxo, tem calça do bem, do melhor, o melhor sapato, veste a melhor roupa, tem o seu carro de luxo, seu carro blindado, tem seu jato, seu jatinho, pode viajar o dia que ele resolver, pode percorrer os estados, pode percorrer as cidades, as capitais, o seu país. No mesmo momento que ele está aqui, ele está longe. Então são pessoas que você pode ver que não falta nada, mas já existe aquelas pessoas que já veem num sentido como eu. Veio a esse mundo, mas não tive um sentido da vida, não tive uma formação. Mas depois, passado o tempo, Deus, ele permitiu que eu fosse e viesse conhecer Ele, poder ter essa intimidade com Ele, de poder eu ter essa intimidade com Deus. Foi através da luta, do sofrimento como filho de Deus, porque Jesus ele venceu. Ele venceu depois, ele sendo filho de Deus, o diabo, no início de tudo, o diabo, no início de tudo, o diabo, ele sabia de tudo. Ele estava planejando algo muito mais além através da sua pessoa. O inimigo, ele foi formado por Deus, chegou a ser filho de Deus, Deus que formou, Deus que criou. Foi uma criação de Deus, o Lúcifer. Mas só que o inimigo, ele vendo, ele não conformou. Ele vendo tudo aquilo, o que ele veio a fazer? Ele veio desobedecer a Deus, porque ele queria tomar o reino e a justiça de Deus. Ele queria tomar o poder de Deus, que foi os céus, a parte celestial. Então, Deus, ele olhando, vendo, Deus, Deus, ele começou a ver, Deus, ele sabia de tudo. Porque muitas vezes nós não sabemos o que o homem pensa. A gente só vai saber o que a pessoa pensa depois que a pessoa, ele vem a falar o que ele pensou. Aí a gente fica sabendo. Mas até aí, tudo bem, o Lúcio, ele estava armando, ele estava querendo tomar o reino de Deus, a justiça de Deus. Ele estava querendo se colocar no lugar de Deus, mas Deus, ele permitiu que ele, a partir desse momento, que ele fosse expulso, que ele fosse derrubado, que ele fosse lançado lá de cima.
Então, a partir desse momento, o inimigo ele passou a ser um filho da desobediência. Ele foi derrubado, ele foi lançado, ele foi jogado. A Bíblia fala que ele habita de cima da terra. A missão do inimigo é o quê? É matar, roubar e destruir. Então é o que nós temos que saber disso aí. Foi uma pessoa que teve com Deus, andou com Deus, mas só que ele havia desobedecido a Deus. Então, da mesma forma,